Bom dia, meu nome é Antônio Carlos Aro e hoje estaremos falando sobre uma importante descoberta científica e suas implicações. No dia 4 de julho de 2012, foi divulgado mundialmente a descoberta da partícula de Higgs, também conhecida como partícula de Deus. Essa partícula foi prevista pelo físico escocês Peter Higgs em 1964 e desde então essa partícula elementar, o bóson de Higgs, tem sido a partícula mais procurada pelos físicos. Em função dessa procura, foi construído o maior acelerador de partículas do mundo, situado entre dois países, a França e a Suíça. Esse acelerador de partículas tenta simular o que ocorreu no universo primitivo através de colisões de prótons de altíssimas energias. Várias partículas são geradas nessa colisão, incluindo o Higgs de bóson. No início do universo só existiam partículas elementares, como quarks, prótons, nêutrons, elétrons e assim por diante. Os cientistas não conseguiam explicar a origem das partículas com massas diferentes, então a partícula de Higgs teoricamente resolve esse dilema. A partícula de Higgs é uma peça essencial no modelo padrão da física de partículas. Assim também essa partícula está diretamente associada com a criação de elementos de massas diferentes e da matéria existente no universo. Essa partícula é também chamada de partícula de Deus, por ser responsável pela criação da matéria. Mas também existem muitas outras perguntas a serem respondidas em relação à criação da matéria existente em todo o nosso universo. Na realidade, os cientistas não conseguem criar a matéria do nada, apenas tentam explicar aquilo que já existe através de teorias e simulações usando aceleradores de partículas. Tanto é que a lei de Lavoisier nos diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E existe um importante versículo bíblico das Escrituras que nos diz lá em Eclesiastes 3,14 que eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Acrescentando a lei de Lavoisier, então, que isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O homem não pode criar nada. Também existem três perguntas cruciais que a humanidade, de uma maneira geral, tenta responder. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde iremos? Então, em função dessas perguntas, várias teorias, vários questionamentos foram feitos ao longo de muito tempo. Mas existem duas teorias que existem para explicar o nosso universo atual. A primeira delas, a mais aceita, é a teoria do Big Bang, que tenta explicar a formação da matéria e energia existente no nosso universo. E a teoria da evolução tenta explicar a origem da vida a partir da matéria criada após a grande explosão. A ciência parte do princípio de que Deus não existe e todo o universo e seres vivos foram frutos do acaso. Os cientistas estão começando a admitir que o universo foi criado do nada, como por um passe de mágica, por si só. Mas a teoria do Big Bang, que é a mais aceita, ela parte do princípio que existia uma esfera infinitesimal contendo toda a matéria e energia no nosso universo. Essa esfera, que não se sabe de onde veio, explode liberando partículas elementares e começa a produzir átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio vão fazer parte das primeiras estrelas. Essas estrelas, através do processo da fusão nuclear, produzem átomos mais pesados, como oxigênio, carbono, nitrogênio e quase toda a nossa tabela periódica. Depois essas estrelas explodem e liberam elementos que irão formar planetas, luas, cometas e toda a matéria que existe no nosso universo. Dessa poeira estelar forma-se o planeta Terra. No interior da água que se formou nesse planeta, surge o primeiro vivo unicelular. E desse organismo vivo unicelular são gerados seres multicelulares, mais complexos, através do processo de seleção natural. Alguns desses organismos vivos decidem sair da água e ocupam a terra. Deste ser marinho terrestre ao homem, ou seja, do nada ao homem, acaso, do acaso, do acaso. Mas também é difícil nós acreditarmos que o ser humano, em toda a sua complexidade, foi fruto do acaso evolutivo de um organismo unicelular no fundo de um oceano, num planeta formado por átomos que foram gerados dentro de estrelas que explodiram há bilhões de anos atrás, provenientes da explosão de uma esfera infinitesimal que não se sabe de onde veio. From nothing to man, do nada ao homem. E muitas vezes a pessoa fala que o cientista não tem fé.
e eu posso dizer que tenho muita fé de acreditar que tudo veio realmente do nada. Mas a Bíblia nos diz também em 1 Coríntios 3,19 que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Na realidade, não sabemos ao certo o número de galáxias existentes no nosso universo. Estima-se em torno de 300 bilhões de galáxias, sendo que cada galáxia contém mais de 100 bilhões de estrelas. Mas Deus sabe o número das estrelas e chama todas pelo seu nome. Lá em Salmo 147, de 2 a 5, nós lemos o seguinte: Ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Não há limite ao seu entendimento. Duas perguntas: Deus existe ou não existe? Se Deus não existe, todo o universo e os seres vivos são frutos do acaso. Somos apenas animais. A vida em si não tem propósito. E também não temos a quem prestar conta. Então, se Deus não existe, tudo isso se aplica. Mas, por outro lado, se Deus existe, Deus criou o mundo e todos os seres vivos. Nós somos também seres espirituais. A vida tem propósito e nós também temos a quem prestar conta. Falando sobre o mundo espiritual, de onde ele veio? Quando começou? Foi durante o Big Bang? Como ele se desenvolveu? Através de um processo seletivo, talvez a seleção natural, alguma coisa parecida? A ciência não tem como explicar a origem e a existência do nosso mundo espiritual. Se Deus existe, muitos perguntam, quem o fez? Quais as provas de que Deus existe? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que Deus mudou a minha vida e de milhares de pessoas em torno de todo esse mundo. Jesus é a prova que Deus existe e venceu a sua própria morte para que tivéssemos vida eterna. Jesus operou muitos milagres, sinais e prodígios sobrenaturais. Jesus criou matéria pela sua palavra. Ele curou enfermos, cegos, aleijados e ressuscitou a Lázaro. Os milagres contrariam as leis da natureza. Matéria é formada pela palavra. Os milagres evidenciam a existência de Deus. E o sobrenatural existe. A ciência não pode explicar os milagres. Agora, falando sobre ciência e fé, a ciência, na realidade, ela tenta explicar como o universo foi formado, as leis que mantêm o sistema em funcionamento e equilibrado. A ciência necessita de comprovação experimental para validar uma teoria ou qualquer fenômeno, mas a fé se baseia em algo que não se vê e que não pode ser provado cientificamente. A minha tese de doutorado na Inglaterra envolveu a construção de vários detetores microdosimétricos para prótons e nêutrons de alta energia. Esses prótons eram utilizados no tratamento de tumores cancerígenos. No último ano do meu doutorado, tive uma experiência muito transformadora com Deus e Jesus mudou totalmente a minha vida. Experimentei do poder sobrenatural de Deus. Conheci de uma maneira pessoal o Deus que criou todo o universo e não somente os prótons que usávamos. Ele nos criou e tem um plano muito especial em nossas vidas. Deus existe. Ele sempre existiu. Depois do doutorado, fui convidado para desenvolver um sistema de detecção de chumbo utilizando raio-x fluorescente na Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, onde eu moro até os dias de hoje. Fui pesquisador e instrutor da Harvard University por quase 15 anos, na área de medicina física e partículas radioativas. Além do doutorado em medicina física, fiz mestrado em saúde pública pela Universidade de Harvard, mestrado em engenharia nuclear pela COP, UFRJ, e também fiz física e engenharia elétrica. E eu posso te dizer que é perfeitamente possível ser cientista e acreditar que Deus existe e criou todo o nosso universo. Mas mais importante que descobrir a partícula de Deus é conhecer pessoalmente o Deus que fez todas as partículas, fez você e tem um plano especial para a sua vida. Que Deus possa te abençoar e abrir teus olhos e entendimento para você ver realmente que existe um Deus, que Deus é verdadeiro e Deus tem um propósito especial para a tua vida. Que Ele possa te abençoar.